Com a mão, handball, basquetebol, voleibol, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça. Vamos, Deco vai fazer o golo, atira, golo! Isto é o Sport Lisboa Benfica, não é o Paulo de Salónica. Riquelme, solo por él en este gol. Señoras y señores, Riquelme a los 20. Só na PlayStation. A PlayStation não conseguia resolver isto. There's been a red card, but for who, Chris Kamara? I don't know, Jeff, has it? Bem-vindos a mais um episódio do segundo poste, o episódio 12, estou de volta também, estava com saudades. Há bocado estava a pensar nisso e depois é que me lembrei que não estive cá na semana passada. Mas ouvi-os a falar sobre Ruben Neves, sobre Cristiano Ronaldo, Hugo Viana. E eu, ao contrário do Maia, não tenho aqui uma lista e, portanto, não vou dar opiniões sobre esses temas. Não tive, e, portanto, move on, não é? Mas também registrei que o Maia tem estado a registar as vezes em que começa os episódios, em que lhe dão a palavra no início dos episódios ou no início dos temas e, portanto, hoje... Maia, antes de mais quero saber como é que estás. Estou muito bem, obrigado. Mas podes, agora aproveita. É o teu tempo não, para brilhar. Eu acho um piadão, não sei se vocês concordam, Pedros e Rita. É importante também o Sami dizer que não vai estar nas próximas 2 semanas, né? É um regresso... 3. É um ainda regresso... apanho o último fim de semana, sim. Okay. É um regresso passageiro. É para me despedir, exatamente. A verdade é que já não estamos os 5 juntos há algum tempo. Há muito tempo. E recebi mensagens sobre isso. Só aqueles regressos a Renato Sanches. Jogam um jogo para 3. Exatamente. Esse é um assunto sensível para algumas pessoas que acompanham o segundo posto. Esse e o Kovacevic, que agora aparentemente é guarda-redes da Taça de Portugal. Taça de Portugal foi exatamente o que aconteceu este fim de semana. O Azevedo aprova esta ponte que não foi preparada. Tivemos a terceira eliminatória da Taça de Portugal este fim de semana. A primeira em que as equipas da primeira divisão, da primeira liga, participaram. Eu confesso que já estava farto da pausa das seleções. Não sei se vocês concordam comigo, imagino que sim. Aliás, o próprio Roberto Martínez disse que, a certa altura, ele disse numa conferência de imprensa que o foco era o Mundial. Portanto, ele próprio assume que isto é o que é. De qualquer das formas, não tivemos campeonato, tivemos Taça de Portugal. E, portanto, começamos por aí. Depois temos aqui outros temas para falarmos, para discutirmos. Mas, se quiserem, começamos pelos grandes. Por ordem, houve um Portimonense Sporting, em Portimão. Vitória do Sporting por 2-1 ao Portimonense Ricardo Pessoa. Uma velha glória do Portimonense. Portanto, Rita, começamos por ti. Se quiseres. Achava que íamos começar pelo Maia. Não sei se estou com medo que ele comece a chorar. Já teve a primeira benesse. Ele depois não falou muito, portanto, ele gosta só de registar e depois fazer este número, exatamente. Rita, eu acho que não foi uma grande exibição do Sporting, mas foi uma vitória justa. Não sei se concordas comigo. Sim, seria o jogo que dos 3 grandes poderia mais causar alguma surpresa, tendo em conta o adversário, mas também não era esperado por si só grandes surpresas, tendo em conta o nível que o Sporting está e que mantém. Ruben Amorim aproveitou para fazer algumas mudanças no 11, introduziu aqui o Bruno Ramos, que acho que foi um bom apontamento. São sempre bons jogos para estes jogadores irem ganhando alguma confiança, ganhando algumas dinâmicas em jogo, que é importante. E pronto, foi um jogo para o Arder também mostrar as suas valências, apesar de que foi ainda preciso meter o Gyökeres, não é? E foi preciso se calhar ir buscar mais reforços do que aquilo que Ruben Amorim se calhar poderia pensar à primeira partida. Acho que o plano de jogo se calhar não seria este, mas o jogo encaminhou-se para aí, mas o Sporting resolveu bem o problema. Não me pareceu que alguma vez... Ou seja, o jogo esteve em aberto, mas não me pareceu que alguma vez estivesse a eliminatória em risco. Sim, também me parece. Antes de vos passar a palavra, depois entrem vocês os 3, Pedros e Maia.
eu concordo um bocado com o Ruben Amorim. Faltou foi criatividade, alguma imaginação, acho que foi a palavra que ele utilizou ali na frente. De resto, foi uma vitória justa do Sporting. Foi um jogo com sentido único, em que o Portimonense marcou quase no final do jogo através de bola parada. Já tinha avisado uma ou outra vez também de bola parada. Também destacaria o Arda pela positiva, pelos dois golos diferentes, um em que recebe de costas, que se vira na Sport TV. Acho que foi o Luís Catarino que fez uma comparação com o Lukaku. Acho que é uma comparação feliz, porque de facto ele protege bem a bola. Acho que o defesa do Portimonense não teve uma abordagem correta, porque ele, sabendo que o Arda é canhoto, não poderia achar que ele ia para dentro, portanto, mas foi um bom golo. E o segundo é uma bola em que ele apanha de frente em corrida, a assistência do Gyökeres, teve que entrar, como a Rita disse. Eu queria fazer também um destaque pela negativa. Portanto, esse é o destaque pela positiva no Sporting, o Arda, que mostra atributos de facto, e que pode vir, e prova também que pode vir a ser muito importante já nesta época. E o tema ponta de lança, ou o segundo ponta de lança, depois da saída do Paulinho, era um tema tricky para o Ruben Amorim, mas aparentemente arranjou um bom jogador. Destaque pela negativa o De Bast. Não é um jogo, quer dizer, não fez um mau jogo, mas também pegando nas palavras do Ruben Amorim, ele fez questão de sublinhar que o De Bast tem que melhorar nas bolas paradas e defensivas. E no golo, antes do golo do Portimonense, uns minutos antes, já tinha havido um lance em que foi o Tâmbolo Monteiro, o número 9 do Portimonense, teve quase para marcar, numa bola em que o De Bast, portanto, deixa o jogador do Portimonense nas costas, e eu acho que, acima de tudo, é concentração. Já falei sobre isso aqui, faz-me alguma confusão, porque o De Bast aparentemente tem tudo para ser um bom jogador, mas os níveis de concentração ainda não estão no ponto. Eram só estas das duas notas que eu queria fazer, e foi um bom jogo para o Sporting também e para Ruben Amorim, tal como aconteceu com o Benfica, para voltar a dar ritmo a alguns jogadores que não jogaram na seleção, Trincão, Bragança, Nuno Santos, o próprio Inácio, claro. Portanto, acho que foi isto. Maia, Azevedo, Guarda, quem quiser. O Trincão, apesar de tudo, ainda fez os minutinhos por Portugal. Especialmente no segundo jogo, mas sim, percebi o teu ponto. Sim, exatamente, sim. Mas acima de tudo é para dar ritmo, para os jogadores não se esquecerem das dinâmicas. A minha análise a estes jogos, e estendo já aos outros dois, ao Porto e ao Benfica, é que o mais difícil aos jogadores não entrarem nestes jogos, achar que é um treino e não descerem muito os níveis de concentração. O desnível é muito grande, e esta palhaçada que não tem outro nome dos jogos serem todos no Portimonense não se aplica, porque tem um estádio com condições normais para o que estamos habituados em Portugal, mas por exemplo nos outros jogos jogarem em estádios que não são os dos clubes. O Pevidem vai jogar a Moreira de Cónegos. Quem é que jogou o Porto agora? Foi na Reguleira contra o Sintrense. Já ia dizer o Estrela da Amadora. O Sintrense foi jogar ao Estrela da Amadora. Havia um tweet há bocadinho que resume o que eu acho, que é mais já os jogos serem nos clubes, nos estádios dos clubes grandes, e dar-se a receita aos clubes pequenos. É para isto, mais já ser assim, porque a vantagem do fator casa, ou o desnível que se podia haver encurtar, essa situação, e o sorteio é condicionado nesse sentido, perde-se logo. Portanto, para mim, o difícil é os jogadores não entrarem nestes jogos a achar que vão encontrar um treino em competição e descerem muitos níveis de concentração, porque este Portimonense, apesar de ser uma equipa que estamos habituados a ver na primeira liga, está em 16º. É uma equipa que nem vai subir. Não vai subir. Nem está perto. Começou muito mal, já vai no segundo treinador, começou com o Sérgio Vieira, já tem o Ricardo Pessoa, como tu disseste. Aquele projeto também é assim meio marado com a SAD. E era uma equipa que já há algum tempo que se arriscava a descer durante estas últimas épocas, e acabou por descer. Felizmente para o Portimonense não tem o Paulo Sérgio mais, porque o futebol que o Portimonense apresentou nos últimos anos na Primeira Liga para mim, na minha opinião, não é admissível. Mas mais às vezes, vocês quiserem também juntar aqui os temas, pegando aqui nesta questão do guarda, eu acho que acho que não devemos estar aqui muito tempo a analisar o jogo do Benfica, do Sporting e do Porto, portanto estejam à vontade. Eu só sobre o jogo acho que já disseram tudo. Reforço a entrada profissional do Arder, pegando aquilo que o Guarda estava a dizer, que às vezes o mais difícil nestes jogos é
é não baixar o ritmo competitivo, e acho que o Arder é um exemplo disso. Também precisa disso e precisa claramente de minutos e de mostrar que para o que aí vem, porque também tem como concorrente o melhor avançado a jogar em Portugal. Eu gostava... E o Pote, porque ele tem jogado, jogando mais à esquerda. Bom ponto, é verdade. Só uma nota, que eu não tenho a certeza, eu percebi isto que o Guarda levantou e eu também sou apreciador de que os jogos sejam nos estádios respectivos dos clubes. Eu gostava era de perceber junto dos clubes se realmente preferem isso, porque eu não tenho a certeza disso. Não sei se ao dia de hoje isso é verdade, porque a receita do Pevidem neste jogo acho que é bastante superior se fosse em casa, no seu próprio estádio, assim como a receita hoje do Sintrense eu acho que é bastante superior se fosse no seu próprio estádio. Eu não tenho dúvidas que eles preferem jogar no final do dia. Eu percebo fora. que eles queiram passar, e o mais importante no futebol é a competição, obviamente, mas também se calhar isto faz uma época ou calma um bocadinho possíveis questões financeiras daqui para a frente, e portanto eu, apesar de tudo, eu acho que o Benfica, se fosse jogar ao Pevidem, ia ter mais adeptos na mesma. Portanto, não sei. Mas eu apesar de tudo, eu percebo a essência, eu percebo a questão da essência. Eu também não tenho resposta para isto, neste caso em concreto, não para as equipes, não para o Casa Pia, não para o Farense da Primeira Liga. Percebo o ponto do Guarda. Eu acho de facto sobretudo tirar a magia da Taça de Portugal, não é? Sim. Ver um jogo, um Sintrense Porto na Reboleira, um Fidem Benfica em Moreira de Cónegos, apesar de tudo, mas não tenho resposta para isto. Neste caso, apesar de tudo, mas dois estádios onde houve muitíssimo bom ambiente. Não achei, apesar de tudo, senti... na Reboleira ouviu-se muito os jogadores os jogadores. Os dois sem interesse. E apesar de tudo, eu acho que mesmo dentro daquilo que podiam ser as experiências, mas as ideias um bocadinho surreais de levar estes jogos para outros estádios, eu acho que apesar de tudo o estádio do Moreirense e o estádio do Estrela até são estádios muito porreiros para se ver futebol e para ter estádio cheio, e acho que o ambiente mas não é o estádio dos clubes. É verdade, tens razão, eu percebo isso. E sendo que o sorteio é condicionado nesse sentido, mas já deixar de ser, porque se calhar para um jogador do Pevidem é muito mais interessante jogar ao Estádio da Luz jogar em Moreira de Cónegos. Entendo. É só o ponto do sorteio ser condicionado. E é mais difícil para as equipas mais fortes jogarem nesses campos com menos condições. Isso aí é factual, e é o que acontece, por exemplo, na Copa do Rei aqui ao lado em Espanha e na FA Cup em Inglaterra. Independente do campo que seja, jogas. Eu acho que é um ótimo ponto, eu percebo isso perfeitamente. Ao mesmo tempo, também percebo que por questões financeiras os clubes... eu compreendo isso completamente. É muito complicado, né? Porque para o Pevidem eu sei por conhecer pessoas que estão ligadas ao Pevidem, que este jogo em termos de receita foi muitíssimo importante para o clube. Vai ter feito a época. Provavelmente. Mais do que isso, provavelmente. Se bem que eles agora têm um acionista japonês, não é? Eu lanço aqui para o ar, não para nós os 5, para toda a gente que nos for ouvir. Se calhar pensar num mecanismo da própria Federação e da própria organização da Taça Portugal de fazer uma divisão de receitas para clubes participantes, não tendo a necessidade desses clubes de ter que mudar de estádio para receberem essa receita de bilheteira. Isso é o ideal, é excelente. Arranjar aqui uma... Não pensem sobre o pensei agora. Desculpa, estava aqui a pensar numa coisa. Imagina, não teres que sair o Pevidem não ter que ir jogar a Moreira de Cónegos para assim ter mais receitas, ou não ter que ir jogar à Luz, mas no global das receitas que forem das receitas extraídas do conjunto da competição toda, da Taça de Portugal, haver uma distribuição de receitas para os clubes mais pequenos que só jogam o primeiro ou segundo eliminatório da Taça. Eu acho que essa é a solução. Parece uma ideia demasiado marxista para a nossa realidade. Mas isso, por exemplo, em Inglaterra acontece, e discutiu-se muito agora a propósito da eliminação de algumas rondas da FA Cup. Nós no ano passado falámos sobre isso, e as equipas da Primeira Liga e do Championship, mas da Premier League de certeza, têm uma obrigação de contribuir para as divisões mais abaixo. Portanto, obviamente que esses clubes perderiam a receita se jogassem nos seus próprios estádios, porque são estádios muito mais pequenos, não é? Mas concordo contigo, às vezes, sim, devia haver uma compensação qualquer por parte das equipas grandes. Sim. Até porque, e assim tentavas desvirtuar o mínimo possível, pronto. Não, e o objetivo é ajudar o próprio futebol português e, acima de tudo, a sustentabilidade do futebol. Sem dúvida. Samit, desculpa, sobre
Em um minuto vou-te dizer o Sim, seguinte. É claro, ficou claro para toda a gente que o Kovacevic é o guarda-redes das taças neste momento. Portanto, Israel é o titular do Sporting. Aí está ele. Tal como é O claro statement que que esperávamos. parece-me a mim que o Debast, quando tem que ser o líder da defesa, não o consegue ser ainda. Poderá vir a ser, porque ele tem mesmo muita qualidade. Portanto, mas ainda não é esse líder da defesa do Sporting. E essas questões de concentração que vocês falavam, principalmente na bola parada, dizem precisamente isso, que ele não tem ainda esses níveis extra pés para extra pés e cabeça, neste caso, porque tem a ver com a concentração. E depois dar esse destaque sem dúvida muito positivo ao Conrad Harder, porque há um facto sobre o Harder, que é ele o que tem jogado, ele tem aproveitado imenso. Mesmo os jogos em Alvalade, os 2 jogos em que ele foi titular em Alvalade para o campeonato, ele jogou muito bem. Portanto, foi um jogador super participativo. Eu senti nesses 2 jogos em Alvalade que ele condiciona um bocadinho a ação do Gyökeres por uma questão meramente espacial, de espaço, de ocupação de espaços, mas Porque é mais um gosto... jogador que está só a pensar na baliza, não é? E o Gyökeres, como tende a fugir muito do centro, no centro-esquerda, o Harder jogando ali em vez do Pote, o Pote baixa, recebe entrelinhas, são coisas diferentes. Já falámos sobre isto aqui, inclusive, nesse jogo em que o Harder jogou com o Gyökeres. E dar aqui esta notazinha a um jogador do Portimonense, neste caso o marcador do golo, o Elijah Benedict, não sei se é assim que se diz, nigeriano. Ele esta época não tem jogado muito, mas agora mais, e tem 3 gols, 3 assistências em 8 jogos. Ele não tem sido titular e não tem muitos minutos, portanto 3 gols, 3 assistências em 8 jogos. Veio do Sporting da Covilhã, onde tinha feito 8 golos, 3 assistências na época passada. Tem 22 anos apenas, é um jovem ainda. O Portimonense nos últimos anos tem revelado alguns avançados interessantes. Começamos no Beto, não é? Lá atrás, portanto pode ser um nome a reter. Bom apontamento. Em relação a estes jogos, e já que não estamos a ir a casos específicos, acho que gostava de elogiar a gestão inteligente que Bruno Lage fez do plantel neste jogo. Não só no jogo, mas até na preparação do jogo e a pensar naquilo que vai ser o jogo de terça-feira, e se calhar até foi... O Porto também rodou bastante e o Sporting... Querias dizer Ruben Amorim, certo? Não, Bruno Lage. Não, já está. Só sobre o Benfica? Não, O Samit disse para falarmos de... Desculpa, Não foi? Perdi-me aqui, Foi, desculpa. não foi? Só um detalhe para todos, é quarta-feira. O Sporting joga terça, Benfica quarta. Pronto, peço desculpa. Estava a falar Pois do é, Benfica foi por isso que eu me confundi, desculpa, Rita. porque o Samit disse para pegarmos nos jogos. Sim. E No pronto. tema em geral, sim. Exatamente, já que a taça por si só não teve muita história, mas até estava a fazer agora um trabalho para o jogo que vai sair amanhã, portanto quando o podcast sair já saiu, não há problema nenhum, mas tem a ver com o facto de Bruno Lage ter poupado aqui 6 titulares que nem sequer a viagem fizeram, e portanto há aqui uma série de jogadores que, apesar de terem estado nas seleções, têm agora neste momento um descanso de uma semana. Estou a falar do Turbin, estou a falar do estou a falar do Otamendi, do Coxo e do Artur Koglu. Di Maria. O Di Maria, sendo que o Di Maria tem um descanso então de 21 dias, porque a última vez que jogou foi frente ao Atlético Madrid, sendo que o Benfica até teve esse jogo com o Nacional que não aconteceu, portanto neste momento o Di Maria não joga desde dia 2 de outubro. E portanto o Bruno Lage acho que fez uma gestão inteligente no sentido que do seu 11 inicial que jogou contra o Atlético Madrid, que provavelmente será muito parecido àquele que vai jogar frente ao Feyenoord na quarta-feira, tem aqui uma série de jogadores protegidos que nem a viagem fizeram, portanto nem tiveram mais esse encargo, e conseguiu gerir bem o plantel, dar minutos a outros jogadores que precisavam desses minutos, chamar miúdos da equipa B, com os quais alguns deles esteve a trabalhar ao longo destas 2 semanas, portanto é importante para tornar o grupo ainda maior, porque passa a ter mais jogadores no leque disponíveis, e consegue descansar jogadores-chave numa altura em que se tanto tem falado do calendário apertado que os clubes estão a ter nesta altura. Sim, e eu sublinhava precisamente também a última parte em relação aos jogadores que jogaram, muito à imagem do que aconteceu com o Sporting, porque o Bruno Lage, apesar do Benfica ter jogado frente a uma equipa do Campeonato de Portugal, ele não rodou totalmente a equipa, no sentido em que jogou com o Florentino, com o Washington, com o Tomás Araújo, com o Carreras, o próprio Pavlidis acabou por entrar na segunda parte, portanto, principalmente estes 4 que não jogaram nas seleções, alguns, o Washington já nem vai à seleção,
Sim, desse só o Tomás, e o Tomás não faz minutos, portanto, Exatamente. não fez qualquer minuto. Portanto. E, portanto, foi bom também voltar a dar essas rotinas, essas dinâmicas, algum ritmo de jogo no fundo. Em relação ao jogo em si, acho que também não teve muita história, portanto, só destacar os 2 golos do Best, tal como no Sporting, o Arthur apareceu e marcou 2 golos, e, portanto, foi positivo para ele e para a equipa, obviamente. Por isso, no Benfica foi o Best. E também, já agora lanço essa pergunta, pode ser o guarda começar se quiser. Fica agora a dúvida se o Lage olha para o Best como um jogador para jogar mais à frente ou não, porque ele na Alemanha jogava num sistema de 3 centrais em que ele era o ala, portanto tinha mais alguma liberdade, ou tinha menos preocupações defensivas. Eu acho que o Best tem algumas debilidades do ponto defensivas nos duelos físicos. E portanto isto até pode ser uma opção interessante, ou seja, ser uma segunda solução para o Carreras, mas ser também uma segunda solução. É difícil dizer, sim, é difícil dizer que seria uma segunda opção. Sim. Para o Acturoglu, porque o Acturoglu é um jogador de menos linha, claramente, que está mais próximo do ponta de lança. Pela amostra e pelo que temos visto dos jogos do Benfica com o Lage, eu acho que ele vai usar muito o Best para fechar a o lado do Carreras, principalmente no final das segundas partes. Eu acho que ele vai usar a para... Sim. Acho que vai sacar muitas vezes o Di Maria, puxar o Acturoglu para a direita e meter o Best na esquerda para fechar o lado do Carreras quando os jogos já estiverem mais no final, porque os jogadores rebentam. Já deu para ver que o Acturoglu é um jogador que apresenta alguma resistência, pelo menos é o que tem demonstrado, e acho que vai passar por aí. Não estou a ver o Best neste momento a tirar o lugar ao Carreras, por muito que eu tenha que morder a língua, mas acho que vai passar por aí, honestamente. Acho que vai ser importante o Best. Atenção, acho que apesar de não ser uma opção para entrar de início, no 11 inicial, acho que vai acabar por ser importante nesta rotação e no descanso que ele vai dar aos jogadores que vão entrar de início e nas soluções que ele pode dar ao Benfica, diferentes das que o Lage planeia para os inícios dos jogos, mas com a leitura depois no decorrer do jogo, acho que vai ser muito importante o Best numa espécie de jokers, podemos assim chamar, porque vai dar muitas soluções à equipa e vai permitir que os jogadores rodem muitas posições. Eu vejo perfeitamente o Auschwitz também voltar a jogar na esquerda em alguns jogos para fechar o lado do Carreras. Consigo ver isso, e o Best pode entrar nessa lógica do Auschwitz não ir para esse lado e continuar no meio. É a minha opinião, porque eu acho que o Carreras vai ter que ser muitas vezes fechado. E o Lage tem mostrado também uma coisa interessante, que é ele tem a preocupação de proteger alguns jogadores. Por exemplo, com o Di Maria, ao colocar o Di Maria às vezes por dentro, estou a pensar sobretudo no jogo frente ao Atlético de Madrid, ele também está a proteger o jogador, e portanto pode usar o Best nessa lógica e usar sobretudo as soluções que tem no plantel para várias posições, algo que o Schmidt não fez. Azevedo, Maia. Eu ia dizer, olha, dos habituais não titulares, parece-me claro que o Best, o Amdouni e o Rolaiser são os 3 jogadores que vão jogar mais, dos não titulares até agora. E portanto fazem parte daquele leque. Normalmente os treinadores têm sempre os suplentes, mas dentro dos suplentes há aqueles 3, 4 suplentes que entram nos jogos todos. E portanto o Best parece-me que vai ter esses minutos que o guarda falava, sem dúvida. É o Nuno Assis, são 3 Nuno Assis. São, exatamente. E portanto, o Lage, em relação a ao tema que a Rita levantou da gestão, e volta a isso, mas só para o início, quer o Amorim, quer o Ruben Amorim, quer o Bruno Lage, quer o Vítor Bruno, fizeram uma gestão que é, para mim, a gestão que eu gosto de ver neste tipo de jogos. Eu não gosto nada de ver, e por exemplo, as equipas inglesas fazem muito isso quando jogam Conference ou Liga Europa contra adversários mais fracos. Não gosto de ver uma rotação completa. Eu gosto de ver... Mas há uma diferença, às vezes, é que aqui há de facto um interregno muito grande. Muito grande. Portanto, permitiu-lhes que fizessem isso, e também quiseram dar um descanso ativo com este jogo de treino, com este ritmo, exatamente. E portanto, mas eu gosto de ver isto. Eu gosto de ver introdução de jogadores com outros 4 ou 5 que são titulares ou que vão jogando muito. E portanto, é mais fácil analisar esses novos jogadores. Exatamente. É uma coisa que eu às vezes faz-me alguma confusão quando vemos uma equipa totalmente nova, vemos aquele jogador de quem se espera muito a entrar nessa equipa de 11 gajos que não jogam juntos, e de repente estamos aqui a analisar a exibição individual de um jogador. Nenhum sabe? Nenhum sabe o que é que o outro vai fazer, como é que se movimenta, porque nem viu o colega jogar, treinou com ele no máximo, e portanto dar essa nota inicial. E em relação ao Benfica, eu acho que o Best
é um bom jogador, não há dúvida nenhuma. Os números que ele apresentou na Alemanha são inquestionáveis. E a jogar nessa posição que tu dizias, Chamit. E, portanto, parece-me, assim à vista desarmada, parece-me mais preparado para jogar onde tem entrado agora, com aquelas funções, do que para ser ele o defesa esquerdo. Parece-me que sim. Se bem que... Porém, vai contar para as duas. Eu acho que vai contar para as duas. E desculpa interromper-te, Pedro, mas tem a ver com isso, porque ontem o que acontecia muitas vezes até para o Álvaro Carreiras ter mais liberdade, e muitas vezes o Álvaro Carreiras aparece na boca da área, na zona central, era o Best que depois vinha fechar o lado esquerdo. Portanto, ele também garante, quando joga em simultâneo com o Carreiras, que o Carreiras pode ter outro tipo de liberdade de movimentos. E foi portanto, importante... acho que é um jogador muito versátil nesse sentido. E já agora dizer isto... Também, pegando nessa questão da gestão e nesta dinâmica na esquerda do Benfica, foi importante para jogos futuros, principalmente de Liga dos Campeões, esta questão Best Carreiras, o Lage ter testado os dois juntos como titulares, porque o que vai acontecer muitas vezes é aquilo que o guarda dizia, o Best vai entrar a meio das segundas partes, como entrou em Belgrado, como entrou contra o Atlético de Madrid, e portanto isso vai acontecer, e portanto, porque não testar já os dois a titulares num jogo em que tiveram muito mais bola e não foram expostos a essa situação. Concordo com tudo. Acho que o Best é aquilo que no basquete se chama um utility player. Acho que é um jogador que vai ser muito importante durante o ano. Acho que vai haver lesões, acho que vai haver cansaço, acho que vai haver jogos em que é preciso, como vocês já disseram, é preciso haver ali um lado esquerdo um bocadinho mais completo a defender, protegido, exatamente. Eu também já agora reforço e eu reitero a capacidade de finalização do Best. O segundo gol é uma excelente finalização do Best, até o primeiro também mais fácil, mas só quem os marca, só quem lá está é que os marca. E o Best, ao contrário, por exemplo, do Arthur Cabral, conseguiu marcar 2 golos. E o segundo é uma excelente finalização ao jeito daquilo que se viu muito, para quem eu não vi jogos, não é? mas fui ver resumos dele, e é muito à Best. Que neste momento tem tantos golos como o Pavlidis na época. Desculpem, teve que ser esta. Isto para dizer que acho que concordo convosco. Acho que o jogo foi uma vitória tranquila, acho que foi bom até para o Pefidem, foi uma boa experiência. Reforço aquilo que está muito viral na internet e que se viu ontem, as bonitas palavras do Pedrinho, um gesto Pedrinho, correto? Estou a falar bem? Sim. Exatamente. Número 10. Muitíssimo emocionado, para além de emocionado, mas um discurso muitíssimo fluido e uma coisa muito bonita, claramente. E ele fez ali uma retrospectiva da carreira e do crescimento do clube. Incrível. Até individualizou e falou de algumas pessoas que foram importantes no clube. Exatamente. E portanto, para mim, dar essa nota, sei que é um clube honesto, um clube que tem tentado fazer o seu caminho. Vamos ver como é que isto corre agora com o novo acionista. Gostei de ver. Acho que apesar de tudo, voltamos ao tema, desculpem voltar atrás ao tema dos estádios. Acho que apesar de tudo foi um estádio que honrou um jogo importante da taça, e acho que apesar de tudo os adeptos do Beviden sentem-se honrados por aquilo que foi o jogo de ontem, mesmo não tendo sido no seu estádio. E portanto fica a nota de quanto ao jogo. Acho que o Arthur Cabral não deu propriamente grande demonstração de ser uma opção, e até já li em vários sítios, já falei com amigos nossos benfiquistas que dizem que provavelmente será concordo com a frase, que será um dos movimentos do mercado de janeiro do Benfica. Acho que fará sentido arranjar outra solução, porque parece-me que está muito longe daquilo que um substituto do Pavlidis, neste caso, tem de dar. Vamos, já agora em relação ao Pedrinho, foi também uma boa, não só foi uma boa exibição no final do jogo na Flash, como foi uma grande exibição, claramente o melhor jogador do Pefidem, e foi um jogador que de facto libertou-se, ele esteve a divertir-se em campo, portanto, e ele no final diz que havia convergente durante este período, durante o percurso dele, que disse muitas vezes que ele podia ter dado o salto, e de facto aparentemente tinha qualidade para dar esse salto. Já agora ele trabalha numa clínica de fisioterapia, acho eu, de acordo com a transmissão, e tem que sair às vezes mais cedo para ir fazer treino, para ir treinar e depois para voltar para a clínica. Portanto, são estas histórias sempre engraçadas. Em relação ao Porto, já passando para o Porto, vitória na Reboleira,
frente ao Sintrense. O Sintrense é líder da Série D do Campeonato de Portugal. Só algumas notas. Tivemos Neumann Pérez... Sem derrotas. Neumann Pérez e Tiago Jaló no centro da defesa. Para muitos, teoricamente, a melhor defesa, a dupla de centrais do Porto, neste momento, pelo menos. Tiago Jaló também se estreou a marcar. Portanto, um golo logo no primeiro jogo. Ivan Raim esteve de volta com Fábio Vieira. Portanto, foram os interiores à frente do Varela. Gostei da exibição do Ivan Raim. Foi ele que deu criatividade ao jogo do Porto. Esteve sempre ligado. Havia esta dúvida. Eu, pelo menos, tinha esta dúvida porque ele agora perdeu um bocado de espaço e queria saber porquê que me estão a ligar tantas vezes hoje a esta hora? Desculpem lá. Estás a entrar de férias? Não. É por isso. A primeira era a minha mãe, este número é que eu não conheço. Bom, é a tua mãe de outro número. É um número de inglês. Bom, boa exibição do Ivan Raim. Gostei. Pronto, era isso que eu estava a dizer. Porque queria só perceber qual é que era a atitude dele, agora que perdeu um bocado de espaço nesta fase. E um pormenor interessante foi primeiro o Wendel, depois o Francisco Moura, a tentarem ir mais por dentro e darem linha ao Galeno. É um pormenor que pode ser importante para o futuro, e é aqui só que eu queria dar uma nota em relação ao que o Azevedo disse, porque eu notei uma diferença do jogo do Porto para o jogo do Benfica e do Sporting. É que o Porto aqui pode ter feito aqui algumas alterações para futuro, enquanto que o Benfica geriu, o Benfica e o Sporting não utilizando alguns jogadores e utilizando outros, mas acho que estão a jogar bem. A exceção da questão dinâmica Best Carreiras para treinar mais um bocadinho, mas sim, concordo contigo. Sim, mas à partida o Best não vai ser titular no próximo jogo. Sim, não estava a experimentar nada de assim. Estes movimentos de Galeno lateral serão... E a dupla centrais. E os centrais. Exatamente. Portanto, bola para vocês. Eu acho que a dupla de centrais, Chamit, esta dupla de centrais, que eu ando a dizer há semanas, tem que ser a dupla, tem que ser, não sei quem sou eu para dizer que tem que ser, mas na minha opinião, não vendo os treinos, tem que ser esta a dupla, porque são os dois melhores defesas centrais que o Porto tem à sua disposição. Eu até acrescento ao que o Azevedo está a dizer, que a defesa é a melhor defesa. Após a saída do Wendel, é a melhor defesa. É a melhor defesa do Porto. Portanto, é com o Martim Fernandes. Martim, Tiago Jaló, Neumann e Francisco Moura. Fez o Martim ao João Pedro Mário, que eu estou sempre a chamar João Pedro. Ao dia de hoje, Martim. Eu prefiro também. Ao dia de hoje, Martim, pelo menos com o demonstrado até agora neste início de época, não olhando para trás e olhando acho que é melhor defesa direito. Mas o João Mário tem feito uma boa época. Tem jogado bem, mas o Martim estava a um nível... Eu acho que o Martim é melhor defesa direito, defende melhor do que o João Mário e não fica atrás do ponto de vista ofensivo. E, portanto, até é bom com os dois pés. Portanto, acho que é um bom problema para o Vítor Bruno. Não tem problemas ali na ala direita. Mas diria que a defesa que acaba o jogo é a melhor defesa do Porto, concordo. E Samit, falavas tu no aproveitamento do Vítor Bruno neste jogo, diferente de Ruben Amorim e de Lages nessa questão, de evidenciar algumas dinâmicas com jogadores para titulares no futuro e, portanto, para se entenderem, para além dessa questão da defesa, para além e nós levantámos aqui esse tema do aproveitamento do Galeno. O que é melhor para o Galeno? Porque o Galeno estava a ser obrigado a jogar muito por dentro. A receber dentro. Ele gosta de pegar para entrar. Pegar na bola e depois romper. E, portanto, isso é interessante. Pronto, se nós vimos, o Vítor Bruno viu ainda melhor. E a questão do meio campo, que nós também aqui falámos algumas vezes. E, portanto, parece-me que para jogos em que o Porto sabe à partida que vai dominar, jogar só com o Alan Varela no vértice atrás e depois ter Nico e Fábio Vieira, ou até Fábio Vieira e Ivan Raim, pode ser perfeitamente possível, com mais dois extremos e com ponta de lança. O Fábio Vieira ainda não está solto. Não. Portanto, eu tenho dúvidas que ele... Se calhar não acontece já, mas vemos isto a acontecer em jogos em que o Porto vai dominar. Portanto, basta Alan Varela, não é preciso juntar nem Vasco Sousa, nem Eustáquio, e pode-se soltar o Nico Gonzalez e jogar lá o Ivan Raim ou o Fábio Vieira. Concordo. Parece-me possível. Achei também interessante esta posição que o Ivan Raim não jogou propriamente nesta posição no início da época, não foi bem esta posição em que ele jogou. Também tinha curiosidade em perceber, tal como o Samit disse, qual é que era a vontade do menino. Fico contente por saber que ele existe e que está de volta e que continua no plantel. Tanto perguntaste por ele, Diogo, ele aqui está com gol. E esteve aqui tão perto da minha casa durante o dia de hoje. Só mais uma nota sobre o Porto. Ao jeito de Artur Cabral, Fran Navarro também está longe.
Já acho que quem entende disso muito é o guarda e hoje eu que até acho que ele é um jogador com qualidade e acho que poderia ser importante, parece-me estar longe até de Dani Namazo, que tem sido o suplente de Samu. Guarda. Não tenho muito a acrescentar, não tive a oportunidade de ver o jogo do Porto. O que eu gostaria de destacar aqui é que é a 22ª vitória seguida do Porto na taça. 22ª. O vencedor da taça, atenção. É impressionante. Três vitórias em finais. Não, e 3 vitórias são nas finais. Portanto, é impressionante. Havia-se dado agora no 0-0 contra o jogo. Não tive a oportunidade de ver, portanto não posso alongar muito. Em relação à questão da ponta de lança, o Fran Navarro deu muito boas indicações no Gil Vicente, mas a forma como não jogou no Olympiacos, para mim, confirmou o que eu não esperava, porque eu não esperava que ele falhasse de forma tão gritante no Porto, mas depois, tendo a oportunidade no Olympiacos e também não conseguindo afirmar-se, perdi as esperanças nele. Não sei agora qual é que é o rumo que vai ter, mas o Porto teve um problema, foi solucionado com o Samu a questão do ponta de lança titular, mas vai ter que resolver a para dar outra dinâmica se quiser apresentar um 4-4-2, ok, que tem o Sueco, que eu já disse aqui que gosto e que me parece dar boas indicações, mas precisava de outra coisa para render o Samu, senão se ficar refém do Samu, se o Samu tem um azar, cuidado. Eu gosto do Namazo, eu acho que o Namazo oferece coisas diferentes, mas realmente o Namazo tem pouco golo. Acho que oferece outras coisas na associação que, por exemplo, o Samu não faz tanto, ou ainda não faz tanto, como baixa muito mais. Ainda no outro dia assisti a isso no programa da Sofia e do Tomás da Cunha, da Sofia Oliveira e Tomás da Cunha, peço desculpa para ter os apelidos. Ainda no outro dia vi isso. E é verdade, o Namazo tinha coisas, dava coisas ao jogo do Porto neste início da época mais associativas, em que até baixava mais no terreno, permitia que outros jogadores se libertassem, que o Samu não dá, mas o Samu dá-nos outras coisas. Agora, um ponta de lança do Porto, tal como um ponta de lança do Sporting ou do Benfica, tem que marcar golos. Portanto, e o Namazo tem pouco golo, portanto concordo contigo, guarda, acho que falta golo aos suplentes do Porto. Estava aqui a ler as declarações do Vítor Bruno agora mesmo no final do jogo, por causa do Tiago Jallo. Foi-lhe perguntado sobre esta dupla de centrais, se já encontrou a dupla de centrais. Pronto, dá a resposta politicamente correta de que vamos adaptar a dupla ao contexto de jogo e àquilo que vai sendo preciso, mas tem aqui umas declarações interessantes no final, porque diz que Tiago Jallo era um jogo muito importante para ele, porque tinha também a família, tem feito bons treinos, tem-se adaptado bem às ideias do Porto, e depois diz que o Tiago Jallo tem formação, tem escola, vê-se que em determinados momentos essa formação tem sido uma base de ajuda em muitos comportamentos, mas que precisa ainda de maturar. E fala que basicamente em aspectos defensivos em que o Tiago Jallo não está tão concentrado como deveria estar, ou com a qualidade que está depois a nível ofensivo. Se calhar é isso que nós não vemos nos treinos e que tem impedido esse lançamento mais rápido do Tiago Jallo, como todos esperávamos. Se calhar alguma coisa ao nível de concentração defensiva que o Vítor Bruno ainda quer mais e que não tem visto, provavelmente. E eu acho que ele teria que esperar sempre porque também é sempre difícil tirar um jogador sem qualquer razão, não é? Às vezes os treinadores ficam sempre ali um bocado... Toda a gente já sabe o que vai acontecer, mas os treinadores ficam sempre ali à espera de um jogo menos bom. O Otávio, por exemplo, foram 2 jogos. E apesar de tudo, o Zé Pedro, a exceção do jogo com o Bodo Glimt, não foi por aí. Não foi por aí que... Aliás, surpreendeu-me que o Zé Pedro tivesse... Aliás, eu falei sobre isso depois daqui. Eu acho que o Vítor Bruno não respeitou, entre aspas, o Zé Pedro, porque o Zé Pedro estava a ser melhor central, estava a jogar melhor que o Otávio e foi o primeiro a sair. E depois o Otávio saiu pós-Farense, quando ele enterrou naquele grande gol do Tomané. E portanto, agora, se quiserem, podemos avançar para um tema não tão feliz, não a ver com o futebol em si, mas podemos reservar aqui 5 minutos. O Ministério Público deduziu a acusação no caso dos e-mails contra a Benfica SAD, contra a Vitória SAD. Samit, eu só gostava, antes disso, para não matarmos o tema da taça. Diz. Só para dizer que tivemos taça. Isto, pois é, tivemos taça, é verdade. Houve taça. Não, tens toda a razão. Tens toda a razão. E eu pedi-te até para deixares isso aí apontado. Ainda podemos falar de coisas boas, ainda podemos falar de futebol. Fazer trabalho de casa e... e acho que é interessante porque temos elogiado tanto o Estoril que eles hoje, pela primeira vez desta época, não jogaram bem. E foram eliminados.
Para as pessoas que nunca ouviram os primeiros... percebem a Pois, ironia. exato. Para as pessoas que não percebem a Para quem ironia, vai não sei ouvir se... só, para quem Eu vai não ouvir. sei se as pessoas... Não é as perceber pessoas não percebem a ironia. ironia. Podemos ter pessoas a ouvir-nos pela primeira vez. É verdade, Bem-vindos. mas as pessoas que não percebem a ironia também não sei se são o nosso público, não é? Gostava só de dizer. Todos são. Somos um podcast inclusivo. Então, Estoril- vamos voltar atrás. Maia, houve ou não Taça de Portugal? Houve, sim senhora. O Estoril foi a Évora. Pelas pessoas que nunca ouviram um podcast de futebol na vida, quando nós dizemos que houve taça, significa que, Maia, houve não um tomba sejas gigante. condescendente. Anda, avança lá, pá. Significa que houve um tomba Não gigante. fomos nós que inventámos. É uma Certo. expressão Sim, mais não é no antiga do que suposto, nós, provavelmente. Havendo um tomba gigantes, houve pelo menos 2, sendo que não sei se chamamos ao Estoril um tomba Olha, que o gigante Varzinho este está a ano, ganhar neste momento ao Boa Vista. mas nós ainda não acabou e nós estamos Ainda a não gravar acabou. isto nesta altura. Depois fizemos uma errata ao episódio. Mas, Maia, isso é um tomba gigante. O Estoril foi Évora, Sim. o Estoril foi Évora e foi jogar contra o Lusitano e perdeu, foi eliminado, perdeu por 1-0, depois de penaltis, não perdeu por depois, não, peço desculpa, não perdeu por 1-0, coloca-se 1-0 depois de perder por penaltis. 4-3 em penaltis. 4-3 em penaltis, Ficou precisamente. 0-0 e depois foram a penaltis e o Lusitano É isso, ganhou. foi um- A história é esta, não sei se... Foi um belíssimo 0-0, foi um belíssimo 0-0 até aos penaltis. E houve mais um jogo que eu perdi, não, já não perdi nada, que foi o Leiria com Daniel dos Anjos, a ponta de lança Daniel dos Anjos, ex-Benfica B, ganharam 2-1 a uma equipa da primeira divisão nacional, uma vitória histórica para o Leiria atual, obviamente. Já tivemos um super Leiria em Portugal e portanto são estas os dois grandes destaques de tombas gigantes, sendo que o Braga teve 2-3 segundos de ir a prolongamento se não fosse o regressado João Moutinho num belíssimo gol de livre. Por favor, vejam. Bem, Pronto, falámos da falta de João Moutinho. É e verdade. de Zalazar, que foi também que Os voltou dois também marcaram. e marcou o primeiro. E só uma nota, falámos ainda há uns tempos, falámos sobre o Braga demos alguma importância ao Braga e falámos bastante tempo sobre o Braga e houve um adepto do Braga, se não estou enganado, nos nossos comentários do YouTube, já agora continuem a fazê-lo tanto no YouTube como no Spotify, que nos falou sobre o facto de Ricardo Horta e Mateus jogarem independentemente da sua forma. Sobre Ricardo Horta não vou dizer muito, mas sobre o Mateus vou dizer que Orniseco, o guarda-redes suplente, não esteve propriamente bem neste jogo contra o 1º de dezembro e o golo 1-1, ele ainda estará mais ou menos à procura de onde é que devia estar na saída do canto. Portanto, fica a nota que Mateus tem jogado muito porque provavelmente o suplente, mesmo não estando em grande forma, o suplente está longe de estar ao nível do Mateus e fica a nota. Outra, não foi um tomba gigante, mas também um resultado que achei interessante. Foi a vitória do Oliveira do Hospital, frente ao Mafra. Pois. Oliveira do Hospital, que Não, está em penúltimo lugar no grupo B da Liga 3 e que, portanto, eliminou o Mafra, que está na Liga 2, como sabemos, neste momento em 15º. Portanto, são duas equipas que estão a fazer campeonatos maus. Mas apesar de tudo, uma das equipas é de uma divisão abaixo em relação à outra. Dito isto, mais algum apontamento em relação à taça? À taça Rita? não. Queria só dizer rapidamente para os nossos ouvintes não estranharem que estamos a gravar isto antes da entrevista de Frederico Varandas, que vai dar hoje às 10h30 à RTP1, creio. 3, provavelmente, RTP3, e portanto não vamos falar sobre o que o presidente do Sporting, porque é antes, é só isso. Belíssimo apontamento jornalístico, gostava de dizer. Obrigada. Podemos deixar isso para a semana não estou, portanto, se vocês quiserem, depois podem falar se quiserem. Eu mando podem áudio. falar para aí, vocês podem falar para aí. Mandem os vossos bitites. Eu mando um áudio. Samit, queres dizer às pessoas onde é que vais? Ou não? Nem eu sei para onde vou neste momento. Pá, tu és um dravão, pá. Vou uns dias para fora. Para fora deste tempo, deste mau tempo de Londres. Por acaso não está assim tão mal. Bom, em relação ao... Mas vou para a Indonésia, já agora. Para toda a gente que perguntou no YouTube, tinha imensa gente nossos e espectadores nossos, olha, sejam na Indonésia. Não, mas imagina, agora que estranham, vão estranhar 3 semanas sem tua presença. Acho que é normal perguntar. Mas só para contextualizar, eu não vou estar 3 semanas de fora. Eu vou estar 3 fins de semana fora. Portanto, a minha vida não é assim tão boa. Portanto, vou 3 semanas. Okay? Tens razão, 2 semanas na Indonésia não é assim tão bom. Tens razão. É o que é. Bom, agora, Ministério Público. O que não é assim tão bom, exatamente, é o Ministério Público, ou o caso
ou a acusação do Ministério Público. Portanto, o Ministério Público deduziu a acusação no processo dos e-mails contra a Benfica SAD, contra a Vitória Futebol Clube SAD, contra Luís Filipe Vieira e contra Paulo Gonçalves. Pelo menos foram acusados, não sei se houve mais algum acusado, pedindo inclusivamente a exclusão do Benfica e do Vitória Futebol Clube das competições desportivas nacionais. Em causa, pelo menos, os crimes de corrupção, participação económica em negócio e fraude fiscal. Rui Costa não foi acusado, foi arrolado como testemunha. Maia, começo por ti. Se os outros elementos do segundo posto depois quiserem acrescentar alguma coisa, acrescentem. E portanto, é isto. Sim, fazendo nota para ligar pela terceira vez, a terceira pessoa diferente. Isto é super. Estás a falar do Ministério, se calhar é o Ministério Público, sabe isso? É o Luís Filipe Vieira. A primeira nota, antes de tudo, de falar sobre tudo, é que, obviamente, como em qualquer caso destes, importa o desfecho e importa perceber o que é que acontecerá, mas é uma tristeza. Acho que é uma tristeza ver um clube com a dimensão do Benfica e também do Vitória já agora, mas neste caso do Benfica, que até é o meu clube, ver associado o nome do Benfica e de Luís Filipe Vieira a este tipo de coisas é uma tristeza, para não dizer coisas um bocadinho piores, porque os tentáculos de Luís Filipe Vieira roçam todas as dinâmicas do futebol português, e as más neste caso, e isso entristece muito, não só como benfiquista, mas até como adepto de futebol, porque acho que, independentemente das rivalidades, eu acho que o Benfica é um clube que deveria ser tratado ou ter sido tratado de outra forma, e que eu já agora também não vejo uma grande mudança vejo alguma continuidade nesta mudança, melhor dizendo. Esperemos para perceber o que é que se passou aqui. Acho que, do ponto de vista desportivo, houve efetivamente os crimes se efetivamente foram cometidos. Eu tenho muitas dúvidas, e isso também me entristece, tenho muitas dúvidas que o Benfica seja realmente condenado. Acho que isso é ponto assente. Fosse o Benfica, o Sporting ou o Porto, eu acho que as três não seriam condenadas, e isso também, de formas bastante indiretas. É possível remontar isto a todas as temáticas do futebol português, o poder que estes três clubes têm, andam sempre a lutar uns com os outros, mas sabem perfeitamente o poder que têm, e que são eles que definem o futuro do futebol português. E só para terminar sobre este tema, eu acho que é muito triste perceber que o Benfica continua neste caso a conseguir comprar e vender jogadores, e desportivamente está ao mais alto nível no futebol português, mas efetivamente clubes como o Vitória, que também aparentemente estão envolvidos alegadamente em esquemas com o Benfica, esses clubes não há bem volta a dar, porque se alguma coisa corre mal estes clubes terminam como o Vitória está neste momento, que é também uma tristeza, que é também por si só uma tristeza. Acrescentar só que faz um bocadinho de confusão, mas isto também ainda não li o processo como deve ser, ainda estamos numa fase muito introdutória. Isto também surge ao mesmo tempo dizem que é o julgamento do século neste país, a questão toda do Ricardo Salgado e do BES, que já agora Luís Filipe Vieira também, como sabemos, está metido ao barulho, e portanto entristece-me muito ver um clube como o Benfica constantemente neste sítio, mas também por culpa própria e responsabilidade própria, tanto da direção, da antiga direção, mas também dos sócios já agora, que decidiram votar no próprio. Olha, pegando nisso, o meu comentário é relativamente rápido. Já agora, em relação ao Vitória, o Vitória neste momento, o clube e a SAD estão separados neste momento. Isto não tem nada a ver com o processo, mas é um apontamento importante. Outro apontamento, este não tão importante, mas que achei interessante, eu quando estava a ler a acusação, não li toda, descobri que o Obi Coelho era ou foi administrador da Vitória SAD. Não fazia ideia, portanto fica este apontamento. Em relação ao tema em si, obviamente que, portanto, os eventuais crimes que tenham sido cometidos e o processo em tribunal é um processo em tribunal, portanto é o que é. Há de ser uma questão de prova. Pessoalmente tenho algumas dúvidas, não tenho dúvidas, acho que é difícil depois provar. São crimes muito específicos e o Ministério Público terá que provar vários requisitos para o preenchimento desse crime, mas isso é outro tema.
Agora, o que eu sempre aprendi, até por causa da minha formação, é que a lei é uma coisa, mas não é por a lei proibir alguma coisa que as coisas passam a ser eticamente, passam a ser comportamentos dignos ou aceitáveis. E, portanto, há uma questão ética antes da lei. E provavelmente muito mais importante do que a lei. E a verdade é que todos nós sabemos da promiscuidade que o Benfica, neste caso o Benfica, e eu aqui, Maia, tenho que falar só do Benfica, portanto eu acho que não devemos cometer esse... Não é erro, quer dizer, não sou ninguém para dizer que é um erro, mas eu não gosto de estar aqui a misturar. Nós estamos sempre, há anos que falamos sempre dos três como se fossem todos os três iguais. E, é verdade, e até podem ser, mas acho que devemos, quando estamos a falar de um caso, devemos falar só de um caso. É justo, tens razão. E portanto, e em relação a este caso, porque o Luís Filipe Vieira disse que, a certa altura, disse que estava a ajudar o Vitória. Portanto, admitiu que estava a ajudar o Vitória, quase de forma oficiosa. Mas isto não é admissível. Isto não é admissível. Portanto, esteticamente não é aceitável que um clube oficiosamente, isto não é o Bayern de Munique nem o Dortmund, empreste dinheiro, entre aspas, ou faça algumas negociatas para ajudar o futebol português como ele tenta vender. Portanto, isto só para dizer que isto não é eticamente aceitável, independentemente do processo, que é uma coisa diferente. Queria também, e obviamente que isto isto cheira mal, portanto, isto não é. Ninguém me vai convencer que o Vieira agora queria ajudar o Vitória de Setúbal. Obviamente que há negociatas, há empresários, há comissões, etc. Tudo mais. Agora, só antes de passar a palavra ou passar para o próximo tema, eu queria só fazer uma queixa, uma crítica aos adeptos, e neste caso aos adeptos do Benfica. Não adianta a malta estar a bater com a mão no peito neste momento e dizer que toda a gente é do Benfica e que vai apoiar o clube em todo o lado, e que o Benfica é a vítima de tudo isto. E eu não estou a falar, obviamente, dos carteleiros, porque os carteleiros são os carteleiros, mas estou a falar dos adeptos, de pessoas boas, de pessoas normais. E eu acho que o problema é anterior a isto. Portanto, agora, obviamente, que as pessoas estão a sentir, neste caso os adeptos do Benfica, estão-se a sentir enganados, mas a verdade é que durante anos o Benfica, quando ganhou o Tetra, vinha um caminhão de jogadores, saía outro caminhão de jogadores. Portanto, isto não vale a pena. Agora, havia cascóis que alusivos ao colinho, etc. Portanto, esse não é um ambiente que se deve querer no futebol português, e portanto não adianta depois agora, no final disto tudo, dizer que o Benfica é vítima e que todos os adeptos, os sócios do Benfica são as vítimas. Enfim, acho que dá para mais. Acho que isso é um bocado de bolha. Eu sobre o tema não me vou alongar, até porque não tenho conhecimentos jurídicos para o fazer. Sim, não, nem acho que havia acusação, nem havia acusação. Vi o que foi dito nos jornais e pouco mais. Sinceramente é um tema que só se efetivar uma acusação é que, ou uma condenação neste caso, é que eu vou ter mais comentários. A minha opinião é explícita. Os adeptos do Benfica, os sócios do Benfica que votaram no Vieira durante 20 e tal anos é que têm culpa disto. Quem votou na continuidade continua a ter culpa disto. E pronto, o que tu disse, só para complementar aquilo que tu disseste, eu acho que isso é um bocado de bolha onde nós vivemos e o que nós vemos no Twitter e por aí vai, porque eu conheço muita gente que não frequenta Twitters e que tem uma opinião fora daí, que quando a bola entra está tudo bem. O que interessa é a bola entrar, elas com toda lá dentro. Mas eu não Sim, mas mesmo no Twitter. Mesmo no Twitter. Eu estou a falar de pessoas que, ou seja, o Benfica durante 4 anos com o Vieira, por exemplo, não foram mais de 4 anos, mas estou aqui a centrar-me nos 4 anos em que o Benfica ganhou os campeonatos. Toda a gente, não estou a falar das redes sociais, toda a gente nos estádios, toda a gente no geral em Portugal estava a par da quantidade de jogadores que vinham para o Benfica, que não jogavam no Benfica, que desapareciam e vinham para o Brasil, chegavam, iam para a Argentina, passavam pelo Brasil, havia umas obras feitas não sei onde. Toda a gente sabia isto. Mas o que eu estou a dizer é que há muita gente que legitima este tipo de comportamentos à base das vitórias, enquanto houve muita contestação nessa altura. Houve muita e aliás, há um dos casos na acusação. Houve muita contestação na altura. Não houve contestação, havia contestação as eleições deixa-me só dizer-te isto, as eleições do Vieira, das últimas eleições antes do como é que se chama o Noronha Lopes,
antes do Noronha, o Luís Filipe Vieira ganhou com 80 e tal %, se não me engano, ou 90%, já não me recordo. Houve umas eleições em que ele vai até sozinho, se não me engano, não havia qualquer oposição. Sim. E houve, eu não te quero estar a mentir, mas eu não sei se não houve na altura um recorde de afluência, precisamente para legitimar a posição dele. Portanto, isto foi durante o Tetra. Eu lembro-me perfeitamente disto. Sim, não havia assim tanta contestação. Mas já está, isso é fora da nossa bolha. Fora da nossa bolha havia muita gente que sabia destas negociatas, mas o Benfica ganha, está tudo bem. E acabava por legitimar estes comportamentos. Eu continuo a achar que isso existe. Sim. Eu continuo a achar que se agora, se por acaso o Rui Costa tivesse feito parte desta acusação, claro que isto é um achismo, e já sei que a Rita aqui vai apertar comigo porque eu não devo andar a fazer achismos, mas estou caladinha, é também por isso que eu aqui estou. Mas eu acho que o Rui Costa, se por acaso fizesse parte desta acusação e não fosse só chamado para ser testemunha, eu acho que isso ia importar pouco se agora, em maio, o Benfica por acaso ganhasse, porque o objetivo dos benfiquistas com o Rui Costa era que o Schmidt saísse. Essa era a única preocupação. Era a preocupação desportiva. E isto, aqui, se calhar injustamente há bocado, e peço desculpa se eu estava a fazer essa comparação com o Porto e com o Sporting, que também tem as suas, já agora, não posso esquecer do apito dourado no caso do Porto, já agora. Mas a verdade é que, enquanto a bola entrar, a contestação, a malta só se lembra maioritariamente destes pequenos problemas do futebol português, porque dizemos sempre que isto acontece com todos e que todos são e que todos têm alguma sujidade, que é uma coisa que a mim me faz muita confusão. O nosso objetivo é tentar ser o menos sujo possível, em vez do objetivo é simplesmente tirarmos a sujidade toda. Isto nunca se fala, o que se fala é que todos são, e no final do dia, se a bola continuar a entrar, não há stress, não há problema. Mas isso desculpa dizer, é precisamente isso que eu estou a criticar. Portanto, neste caso, os adeptos do Benfica, no geral, não falo de todos, mas é o que é, não se podem sentir enganados, não é? Porque toda a gente sabia que aquilo não cheirava bem. Agora, podem dizer, ok, e entretanto ele prejudicou o Benfica. Ok, portanto o problema se calhar é esse. Prejudicou o Benfica, mas se não tivesse prejudicado o Benfica, se tivesse cometido crimes, mas sem prejudicar o Benfica, se calhar estava tudo bem. Não, como se prejudicar o Benfica não fosse um problema tal e qual como os outros, como se o Benfica de repente faz parte, é o problema, mas também depois sofre com o problema. Acho que não é o que eu estava a dizer. Sim, concordo. O que eu estou a dizer não é critério para haver essa quantidade. Não devia ser o critério. Sim. Negócios muito mais duvidosos do que aqueles que aparecem na acusação. O negócio do Hermes, para mim, apesar de ser uma coisa estranha, tem a ver com prova, não é? Há coisas muito piores, que estava à vista toda a gente, aqueles paraguaios para a equipa B que depois se retiraram passado 2 anos. Tem que pegar em coisas que efetivamente consigam provar depois, não? Pois é, então imagina que não conseguiram provar, o problema também vai por aí. E só dizer uma coisa, uma clarificação, porque eu acho que pelo menos eu percebi, Maia, que é, eu percebi claramente a tua comparação não foi em questões judiciais. Tu comparaste uma questão de poder, de força de massa social. O que tu disseste foi, corrijo-me se estiver enganado, há 3 clubes, há um clube claramente com uma massa social maior, mas há 3 clubes maiores do que todos os outros, e que portanto aqui ou ali, e tu depois, o Samit bem chamou-te à razão para isso, poderão estar mais ou menos impunes, tendo em conta a sua força social. Quando nós andámos aqui durante 20 anos os adeptos do Porto e do Benfica a rivalizar entre Pinto da Costa e Luís Filipe Vieira, e é o próprio Luís Filipe Vieira que diz que reunia mensalmente com o Pinto da Costa, e que nesta fase já após presidência do Vieira continuava a reunir, como se isto isto são jogos de bastidores. Semana para almoçar. E almoço, ainda esta semana para almoçar. Jogos de bastidores que nós andamos todos aqui a dormir. Por isso é que eu falo destas questões dos 3 grandes. E aqui o Sporting, se calhar é bastante diferente, até porque nos últimos 20 anos, do ponto de vista desportivo, não tem conseguido competir como agora compete. Sim, mas também tem aquele caso do Paulo Pereira Cristóvão. Sim, mas temos que ser honestos. Escalas diferentes, diria. Não há... Se olharmos para trás, o Benfica teve um presidente condenado há pouco tempo. Portanto, se nós olharmos para o Benfica, pensamos, Vale Azevedo foi condenado, a seguir houve Vilarinho, entretanto apareceu o Vieira. Sim, portanto, no caso do Porto há o escândalo todo do Pitorado. Sim, o Porto, o que eu estou a dizer é que o Sporting, apesar de tudo, teve problemas internos, e portanto a coisa vai passando.
Sim, é isso. Acho que sim. Bom, agora vamos avançar outra vez para o futebol. Azevedo, vejo que estás aí com uma camisola bonita do Liverpool e portanto vamos falar sobre Liverpool-Chelsea. Eu só queria fazer um reparo. Desculpa, só queria dar aqui uma nota do Azevedo, que é: o Azevedo, gostava só de dizer, o Azevedo vai conseguir falar, e antes de falar do Liverpool, vai conseguir dizer que o Chelsea é uma equipa de topo. Maia. Para justificar esta vitória. Eu queria dizer outra coisa em relação ao Pedro. A vitória também. justifica-se Queria dizer mas quero dizer uma coisa antes de começar a falar, Pedro. É que a última vez que eu vi essa camisola foi no dia 12 de novembro de 2023. Na gravação de um episódio cujo título do Premier 11 by Second Post, cujo título é O Liverpool é um justo líder. E estou a ver aqui um padrão. Mas lembras-te da figurinha, Rita? Sim, vestiu ao meio do episódio porque o City tinha empatado 4-4 com o Chelsea nessa jornada. E o Liverpool no fim de semana ganhou... perdeu com o United. Pronto, e depois foi tudo um descalabro e sabemos que ganhaste o que é o ano passado? Taça da Liga. Pronto. Malta, o Azevedo ainda nem falou. Vocês. Desculpa, ele ainda não falou. Desculpa, Azevedo. Eu liguei a câmara do podcast e vi essa camisola e veio-me um flashback a esse momento. Mas isto é a malta do Arsenal que perdeu este fim de semana a tentar Estamos só a tentar fingir que não aconteceu nada. É malta de uma equipa que joga... muito sorte e que não aconteça o mesmo que aconteceu o ano passado, porque força select. Antes de passar a palavra, eu agora, por momentos, pensei que o Arsenal era o atual campeão em título. Mas são conceitos diferentes. É verdade. Mas podes prosseguir a dizer. Não, e dificilmente serão candidatos ao título jogando com 8 jogadores de cariz defensiva. Portanto, mas isso é para o treinador do Arsenal. No ano passado podíamos falar das lesões do Liverpool, este ano não podemos falar das lesões do Arsenal, não é permitido? E do Liverpool. Ora bem, Rita, queria muito só bem, saber. Rita. Podes continuar. Mas agora, quem são os 8 jogadores de perfil defensivo do Arsenal? O guarda-redes, os 4 defesas e os 3 médios. Os 3 médios são perfil defensivo? Declan Rice, jogar com um meio campo com Declan Rice, Tomás Partey e Mikel Merino não me parece uma equipa que queira ter tração à frente. Mas já viste o banco do Arsenal? Era banco. A Arteta está lá para fazer as soluções ofensivas. Não temos a juventude de formação do Liverpool. Eu vou guardar estas. Vamos lá. Vou ter que impor aqui um bocado o meu poder de moderação. Moderador. De adepto do West Ham. Exatamente. Nem quero falar. Aliás, eu disse-vos, por alguma razão vos disse que ia deixar de apoiar o West Ham a partir do momento em que o West Ham quis contratar o Lopetegui. É verdade. E aparentemente também não é preciso um gênio. Não era preciso. Mas está a fazer um mau trabalho o Lopetegui. O Lopetegui, todo ele é um mau trabalho no geral. Falar em maus trabalhos, o Mourinho ganhou. Não, o Mourinho empatou. Empatou? Olha. Porque eu vou escrever sobre ele agora. Isso mete ordem nisto. Eu não consigo meter mute nas pessoas, portanto, não tenho esse poder. Devemos rever isso, pelo menos nos episódios em que me der. Portanto, Liverpool 2-1, Chelsea 2, Chelsea 1. Foi um grande jogo, um grande resultado para o Liverpool. Ainda por cima num fim de semana em que o Arsenal perdeu, portanto, foi uma dupla vitória, digamos assim. Azevedo, agora sim, finalmente podes avançar. Olha, foi um grande jogo e como eu e tu falávamos um com o outro durante o jogo em privado, foi um grande jogo. Precisamente porque teve duas grandes equipas. Este Chelsea finalmente é uma equipa. O Chelsea da época passada não era uma equipa, era um conjunto de experiências que o Pochettino ia fazendo. Este Chelsea do Maresca, que teve mais bola do que o Liverpool, teve quase 60% de posse de bola, também é algo que já se antevia, porque já se vinha a perceber ao longo no decorrer deste início da época que o Maresca queria perfeitamente tornar a sua equipa uma equipa mais controladora, ter mais bola e portanto impor-se perante o adversário por aí e não ser aquela equipa anárquica e que depois sobreviveria do talento que tem e muito de meio campo para a frente. Contudo, é uma equipa ainda permeável defensivamente, que ainda comete muitos erros. Rita e Maia não é para falarmos do Arsenal, mas pegar neste lance como exemplo, o lance em que o Saliba é expulso em Bournemouth. É uma injustiça. O Diogo Jota hoje sofre uma falta e é um lance amarelo, portanto, lances parecidos. É uma equipa que está muito dada ao erro ainda defensivo, portanto, que consegue controlar os jogos com bola, sem bola, não consegue ter esse controlo posicional e eu diria até emocional, este Chelsea, mas é sem dúvida uma equipa muito mais bem trabalhada e vejo este Chelsea ele está claramente pelo top 4 esta época. O Liverpool
os dois treinadores, olha, falávamos há pouco de gestão, os dois treinadores fizeram uma gestão muito equilibrada dos seus sul-americanos que estiveram nas seleções. Neste caso, o Maresca em relação ao Enzo, ao Enzo Fernandes e o Arne Slot em relação ao McAllister e ao Luís Dias. Sim. Exatamente. Entraram, os três entraram a meio da segunda parte para a frente, exatamente. E portanto percebe-se essa gestão. Por exemplo, os jogadores argentinos, a Argentina e a Bolívia foram as últimas seleções a jogar. Os jogadores argentinos chegaram, e o Peru também, o Peru e o Brasil chegaram, jogaram de quarta para quinta de madrugada, e portanto hão de ter feito um treino. Portanto essa gestão foi equilibrada e provou, no caso do Liverpool, no Chelsea também, mas aqui falando do Liverpool, provou que há confiança no plantel que se tem, porque há muita qualidade. O Liverpool tem muita qualidade neste plantel. Eu dizia no início da época, é um fortíssimo candidato ao título. Eu colocava a par do City e do Arsenal e continuo a colocar. E vejo com muito bons olhos, porque a vitória de hoje, e para quem viu ou for ver o jogo, foi de facto um jogo muito difícil, muito equilibrado, muito rasgado. A vitória de hoje é uma vitória de uma equipa que é claramente candidata ao título e que sabe o que está a fazer e que ganha estes jogos, que não deixa fugir estas vitórias. E um jogo com muitos amarelos também, já agora. Um jogo muito rasgado, no bom e no mau sentido. Sim. Já agora, deixa eu só dizer, falar aqui uma nota. Diz bem. Era só uma nota rápida, porque Tu já percebi que hoje é só notas. É uma nota rápida. Já agora, porque o Azevedo estava a falar em qualidade, e já agora aqui acho que há um tweet nosso de segundo posto que tem muita qualidade também. Que eu até adivinho quem escreveu este tweet, mas principalmente por aquilo que não é dito neste tweet. Mas que é, se ainda houver, já agora sigam o segundo posto. Surpreende-te. Subscreva o canal. Não. Subscreva o canal também, é verdade. Se ainda houver dúvidas em relação à justiça das convocatórias de Pedro Neto e Renato Veiga para a seleção, não é preciso ir a outros jogos do Chelsea, basta ver o que jogaram hoje quando entraram em Anfield e a qualidade dos adversários semana após semana. Eu concordo totalmente com isto, só para acrescentar que o que o Renato Veiga, a importância que o Renato Veiga e que o Pedro Neto tiveram quando entraram, o Pedro Neto então, se o Palmer tivesse decidido bem naquele lance, acho que tinha sido o empate. Nota também que neste tweet falta só um segundo tweet sobre João Félix, mas ainda bem que o capitão Falcão no Twitter comentou isso, porque pronto, ao mesmo tempo que justifica estas duas convocatórias, não se justifica bem porque é que Félix continua a ir, mas pronto, era só em relação ao jogo, esse é um bom apontamento, eu concordo com isso, mas em relação ao jogo, eu tinha alguma curiosidade para ver este Chelsea em Anfield. Eu não tenho acompanhado a Premier League como gostaria este ano, e de facto o Chelsea tem atributos individuais, ou argumentos individuais, esses já os conhecíamos. Agora tem ainda mais, tem o banco, né? Os dois jogadores, por exemplo, que saíram, vocês falaram, o Pedro Neto, por exemplo, acrescenta sempre muito a qualquer equipa. Nkunku salta do banco, Samit. Desculpa? Um jogador da seleção francesa, ou Nkunku salta do banco. Sim, claro. Mas acho o Enzo não foi titular. Sim, mas à partida seria titular. Sim. Que não fez um grande jogo. Mas o Chelsea agora tem claramente também alguns argumentos coletivos. É uma equipa claramente organizada, achei interessante, saída a 3, o Reece James mais por dentro, o Malo Augusto mais por dentro, mais à frente, com o Cole Palmer, o Sancho e o Madueca, que fez um final de época muito bom ano passado, um jogador com a cabeça no sítio, torna-se perigoso. Agora, o Chelsea cometeu um erro grave, que foi ir jogar a Anfield, querer ter bola, mas sem estar minimamente preparado para o momento da perda, e portanto permitiu que o Liverpool jogasse em campo aberto, e isso foi penoso, principalmente na primeira parte para o Chelsea neste caso. E portanto, nesse aspecto, grande exibição do meio campo do Liverpool. O Gravenberch tem feito uma excelente época, finalmente tem mostrado o nível dele, o nível que todos nós se previa, não é? Sim. O Szoboszlai também está a voltar a aparecer a um bom nível. Ainda não sei se não houve um grande hype até aqui por nós, na altura, todos. Sim, porque ele de facto não conseguiu voltar àquele nível de início da época do ano passado. E claro, do Curtis Jones, do meu puto Curtis Jones, para mim, melhor em campo. Portanto, sofreu um penalti.
marcou um gol, sofreu um outro penalti que o árbitro quis reverter, portanto não quis dar o... prejudicou o Liverpool, de facto, e tem que dar razão ao Azevedo. É um jogador, é um tipo de médio que eu gosto muito. Já o ano passado falei sobre ele aqui no podcast. Cada vez mais próximo da área, com remates, mais confiante, mais golos, mais assistências. É um jogador que mete muita velocidade, mas também sabe meter gelo, protege muito bem a bola e vira-se muito rapidamente, portanto, para lançar os jogadores. Isso é importante neste sistema de jogo, na forma como o Liverpool joga, independentemente se é com o Slot ou com o Klopp. E portanto, foi isto. Já agora, um elogio à entrada do Darwin, Azevedo, aponta esta. Bem, porque... hoje o Pedro sai daqui. Não, o Azevedo os jogadores não precisam dizer nada. Não vou dizer, porque o Darwin, agora que perdeu algum espaço, um bocado à imagem do Ivan Raim, tinha alguma curiosidade para saber qual é que era a atitude dele. O mood. E ele apareceu muito bem, sempre ligado ao jogo, a recuar imensas vezes para fazer carrinhos, para recuperar a bola. Claro que ele não está lá só para isso, não é? Sim. Mas de facto, boa atitude, boa mentalidade. Não sei se... Olha, a bola para o Curtis Jones no penalti que depois é revertido é do Darwin, por exemplo. Exatamente. E não sei se tu, sobre isto não falámos, eu achava que a bola óbvia, se fosse no lugar do Darwin, tinha posto à esquerda. Era ele no faz o passo que ninguém esperava. E isolou o Curtis. Mas olha, se querem fazer um podcast sozinho sobre o Liverpool, está tudo bem. Deixa-me falar. Acho que aqui tem que dar mérito ao bom resultado e à boa exibição. É um bom resultado porque este Chelsea é outro Chelsea. Rita, vou passar para ti. Obrigada. Este Chelsea, é um parênteses muito, muito rápido em relação ao que o Samit disse sobre o Chelsea, porque olhem para as dinâmicas deste Chelsea, é de facto uma equipa que apresenta, que quer padronizar o seu jogo, que quer apresentar ali padrões interessantes no seu jogo. Esta questão, quando o Samit falava Reece James e Mal Augusto por dentro, e ele até especificou o Reece James atrás, portanto sair a 3. Numa linha de 3 centrais. O Mal Augusto lá mais à frente, meio que a trocar com o Jadon Sancho. Portanto, é muito interessante. Porquê? Porque permite que os seus melhores jogadores de 1 para 1 estejam abertos na linha para receberem em campo aberto de frente para os laterais. Sim, que é o que o Maresca pretende com o Madueca e com o Sancho. Sim, e eu gosto sempre de um treinador que tenha largura. Acho que o Guardiola, por exemplo, dar essa liberdade aos dribladores. Sim. E arranja espaço para o Palmer ali na meia direita a aparecer. Portanto, o Chelsea, de facto, o Maresca é um bom treinador. E acaba aqui que foi muito bem anulado. Sem bola, mérito a esse jogador pelo Szoboszlai, que fez um trabalho impecável sem bola em cima do Cole Palmer. Rita. Não, eu queria só vos dizer que o Liverpool está a correr tudo muito bem este ano, porque a perseguição ao Klopp já terminou e o Liverpool já não está a jogar tantas vezes ao meio-dia e meia, por isso as coisas estão a correr muito melhor. Era só isto que eu queria dizer. Nota muito importante, Rita. É importante esta questão dos horários. Já jogam às 8, às 5, às 4 e as coisas depois acabam. Como é que está a vossa fantasy já agora? Eu não faço fantasy. Somente daqui dos eu sei que alguém está sempre a comentar que eu estou em primeiro numa fantasy. Eu andei a guardar este segredo, não sou eu, porque eu não estou a jogar fantasy. Devias aproveitar, dizes que sim. Há sempre alguém que vem comentar a dizer a Rita está muito bem e eu tenho ficado calada sobre esse assunto, mas não sou eu porque eu não fiz fantasy este ano. Olha, a minha nota internacional desta semana também é de fantasy. Não é de fantasy, mas espero que o tenham na fantasy, porque chegou ao golo 200 pelo Leicester e pela seleção inglesa. São 7 golos pela seleção inglesa e 193 pelo Leicester. Até me surpreende Samit não ter esta referência internacional hoje, que é Jamie Vardy, que tem uma excelente relação com o Southampton, como sabem. Não sei se sabem, mas tem uma rivalidade antiga. E faz parte, marcou o segundo gol, fez o 2-2 de um jogo à inglesa, de um mítico entre duas equipas que subiram este ano, que estava 2-0, o Leicester perdia 2-0 ao intervalo e consegue dar a volta. Muitas pessoas levantavam este jogo como o possível último jogo do atual treinador do Leicester, porque as coisas não têm corrido propriamente bem. Aparentemente há uma quesilha com o Ricardo Pereira. Ricardo Pereira ainda não jogou nenhum dos jogos, já agora. Mas destaque para Jamie Vardy, mítico jogador do futebol inglês, do Leicester em específico, chegou ao golo 200 e, portanto, fica a nota. Fala do guarda, desculpa. Não sei se tens alguma nota para dizer. Ia só dizer uma coisa. Pensava que era o guarda que ia falar. O Maia falou em números, dar esta nota. O Salah hoje, com a assistência que fez para o Curtis Jones, igualou o Thierry Henry. Já agora o Sami está ali a mostrar o Vardy. O vídeo do Vardy. Isto é um momento, porque isto é o festejo. É espetacular, sim.
O Maia achava que eu não ia falar sobre isto, mas eu tinha isto aqui guardado. Que é o festejo. The away end is going absolutely crazy. What a game! What a Isto é o win Vardy for virado para os Leicester adeptos de City. Southampton. Southampton, exato. The away Esperemos que não nos lixem o episódio com os direitos deste áudio, mas pronto, fica mal. Não, isto é do próprio Leicester. É do portanto, Twitter. à Do partida- Twitter do Menos Leicester. mal. Menos mal. Sim. Vamos bem. Rita ou aguarda, já não sei quem é que ia Espera, falar. Samit, deixa-me só dizer isto. Ah, dizia é. eu Mais que Liverpool. isto é importante. Não. Ainda Sim. nem Mas chegámos é- ao Brasileirão, Rita. Fogo. Isto é, Sim. não é isso, é importante porque são números de Premier League. E, portanto, como falamos de Premier, o Salah atingiu hoje, igualou hoje o Thierry Henry em assistências na Premier League, portanto, 74 assistências. Faltam-lhe 13 golos para atingir o número de golos do Thierry Henry e entre golos e assistências na Premier League, neste momento, Wayne Rooney em primeiro, 276, Ryan Giggs em segundo, 271, Harry Kane em terceiro, 259, Henry em quarto, 249, Lampard 237 em quinto e Salah 232 em sexto. Portanto, continuará a escalar lugares nesta lista. É um jogador absolutamente histórico no Liverpool e na Premier League. Um gênio. Aí está ele. Muito bem. O meu Os destaque dois craques, os dois craques. Aqui estão eles, olha, Bem, maravilha. final vamos do jogo. oferecer esta fotografia ao Pedro para ele ter a mesa Eu adoro esta terceira. foto. O Pedro é o Samit. Isto é o Pedro, isto é o Azevedo e o Samit de E o férias. seu pulo. É, exatamente. O meu destaque internacional é para a Kika Nazaré, que marcou hoje o primeiro golo com a camisola do Barcelona em jogos oficiais. Pronto, a Kika tem conseguido, já tem 8 titularidades este ano em 13 jogos pelo Barcelona. Não é obviamente primeira linha de Barcelona, não era para isso que também Não é? se mudou. Não, quer dizer, quando tens Putelhas, a Bonmate e todo esse Perigoso, arsenal é à perigoso. frente, fica um bocadinho difícil entrar de caras nesta equipa. Pronto, o Maia perdeu-me. Mas Desculpem, foi muito infantil, mas foi a forma Foste como disseste as super. coisas. Desculpa. Ok, O Alexis- jogador é craque, Putelhas é Alexis jogador, uma Putelhas, craque. sim, Desculpa. e tudo mais. Mas pronto, a Kika conseguiu hoje. Tem servido para entrar nos jogos em que o Barcelona quer rodar mais a equipa e fazer descansar as jogadoras. E portanto, tanto ela como outra jovem que está lá, que é a Vicky Lopes, são duas craques que o Barcelona tem, e a Kika está a conseguir fazer o caminho dela e hoje faz o primeiro gol. E a Kika tem um grande cenário. O calção curto e a meia baixa, a Memphis Depay, grande cenário. E, Guarda, Rita, queres Azevedo, não dá para dar Já, notas sim, em tens todos. razão, Tinhas os números do Barcelona, não acredito. Não, Da não, Liga- ia dizer que Ok. o estádio estava cheio no Levante Barcelona. É no feminino. Levante Barcelona. Sim. Pode ser ou Boa. seja, também é por aqui que as jogadoras querem ir jogar para a Espanha, para a Liga A Espanhola. Claro. Liga F é outra coisa, sim. Guarda, queres dar algum destaque? Só vou dar aqui uma pequenina nota, que eu acho que o Rafael Leão e o Paulo Fonseca, algum deles vai saltar fora do Milan, porque a relação parece Já não é de agora, sim. não é ser, verdade. não ser a melhor. O Milan, que já agora não sei se vocês viram, mas ganhou o jogo muito à rasquinha, jogou o jogo praticamente todo com Pulisic. 10, já tinha marcado Pulisic? Foi o Chukwueze. Pulisic. Chukwueze. Assistiu para o Chukwueze. O Pulisic faz a Foi? Eu assistência. não vi o gol, só vi. Foi aos 90 e Não, tal. mas O Não, Pulisic fez uma flash interview de 3 minutos a falar italiano. Aconselho quem conseguir ver. Pulisic? Pulisic. Maia, difícil, Maia mas não, falou. desculpa, guarda, diz lá. Desculpa, Não, interrompemos-te. Acho que a época do Milan vai ser um bocadinho conturbada. Acho que a situação do balneário parece-me que é um bocado de cortar a faca aquilo. Não sei porquê. Não tem bom ar. Não tem bom ar cá para fora. O jogo de ontem foi muito à rasquinha. A Udinese teve 2 golos anulados. E pronto, olha. É esse o meu pequeno destaque. Sabes que houve uma imagem que gerou muita polémica, eu acho que nós até partilhámos no Twitter há umas semanas, foi no Lazio Milan, em que agora chegou a comida do guarda. Yeah, exatamente. Olha, é Mas bem hora de jantar também. eu estava a dizer que houve nesse Lazio Milan uma imagem, porque eles não jogaram, não foram titulares, nem o Rafael Leão nem o Theo Hernandes, que são provavelmente as duas maiores estrelas do Milan. Espero não estar aqui a esquecer-me de ninguém. E eles depois entraram na segunda parte e houve um momento em que houve uma pausa para os jogadores beberem água e o Paulo Fonseca juntou a equipa toda e o Rafael Leão e o Theo Hernandes estavam do outro lado sozinhos e não foram, não sei se isto é um gossip ou não, mas a verdade aparentemente é que de facto, e agora acho que já está confirmado, o próprio Paulo Fonseca não esconde que há alguns problemas no balneário.
Avancemos. Brasil! Sim, Azevedo, se quiseres, rapidamente, porque temos aqui outros temas também, agora vão ser mais curtos. Eu tenho alguma curiosidade para saber o que é que se passa no Brasileirão, porque temos Botafogo, que é líder ainda, mas temos um Palmeiras a carregar, mais uma vez. Pode igualar hoje à noite. Exatamente. Neste momento, à hora que estamos a gravar, o Botafogo tem 61 pontos, o Palmeiras tem menos um jogo, tem 57. Portanto, se o Palmeiras ganhar o jogo que tem hoje à noite frente à Juventude, ou ao Juventude, fica a um ponto. E, portanto, o Botafogo já começa a haver aqui um déjà vu, não é? Do que se passou o ano passado, provavelmente... O Bruno lá está bem tranquilo. Já não é com ele? Já não é com ele. Foi das coisas, pessoalmente, das coisas mais surreais que eu vi no futebol. A queda do Botafogo, portanto... Era quase impossível daquilo ter acontecido e aconteceu. E a verdade é que o Botafogo, por exemplo, ontem... empatou com o Criciúma em casa, depois de Tiquinho Soares ter feito um golo aos 92. O Botafogo sofreu aos 95 com uma assistência de Paulassi, antigo jogador do Crystal Palace e do Sporting. Azevedo, o que é que se passa? E já agora deixa-nos qual é que é a tua aposta para este campeonato. Ok, olha, o que se passa é mais uma vez a competitividade extraordinária do Brasileirão. Neste momento, do Cuiabá 19º, portanto penúltimo, 27 pontos, até ao Vasco 10º, que está em lugar de Copa Sul-Americana, com 37 pontos, há 10 pontos de diferença do penúltimo para o 10º. Portanto, todas estas equipas podem descer. Vasco, Criciúma, Grêmio, Red Bull Bragantino, Juventude, Fluminense, que ganhou a Libertadores na época passada, Vitória, Corinthians, Corinthians está abaixo da linha d'água, Atlético Paranense e Cuiabá. O Atlético Goianiense praticamente já desceu. E já, portanto, agora, imediatamente acima do Vasco, está o Atlético, que vai à final da Copa do Brasil e que pode ainda ir à final da Libertadores. Precisamente, vai disputar. Está em nono. Exatamente, portanto, o Atlético Mineiro tem 41 pontos, está em nono, vai à final da Copa do Brasil, está a jogar-se agora a outra meia-final entre Corinthians e Flamengo. Corinthians está em 17º em lugar de descida. O Flamengo, que, isto é importante, está a lutar pelo título, ou pelo menos estava. Neste momento parece-me já praticamente impossível. O Flamengo perdeu o derby contra o Fluminense. Foi um derby, é sempre um derby muito, muito quente entre o Fla-Flu, e neste caso foi mesmo Fla-Flu. Fluminense a lutar pela manutenção, a lutar pela vida, depois de ganhar a Libertadores. Isto é o melhor exemplo que se pode dar do Brasileirão. É a equipa que ganhou o Libertadores, está neste momento a lutar pela manutenção neste campeonato. E o Flamengo neste momento está a 10 pontos do Botafogo, ficará também a 10 pontos do Palmeiras se o Palmeiras ganhar. Há aqui uma equipa que gerava muito entusiasmo, que era o São Paulo do Zubeldia, que entretanto é eliminado pelo Botafogo do Arthur Jorge, numa eliminatória em que o Botafogo do Arthur Jorge jogou muito mais à bola do que o revolucionário São Paulo do Zubeldia. Aliás, dar aqui esta nota, o Botafogo tem sido, em termos de futebol ofensivo, o Botafogo do Arthur Jorge tem sido a equipa mais entusiasmante neste Brasileirão. O Palmeiras do Abel, que tem sido rasgadíssimo nas últimas semanas, se ganhar hoje cola-se na liderança e portanto vai estar na luta até a última jornada. Mas é o Palmeiras do Abel. Corrige-me se eu estiver enganado, eu não acompanho o Brasileirão, não vejo jogos, não consigo ver, infelizmente até gostava de ver mais, mas o Abel Ferreira sempre passa a vida a massacrar os jornalistas e a ser massacrado, e depois aquilo é uma relação muito tóxica, mas a verdade é que no final do ano ele normalmente ganha. Exatamente. E, portanto, o Abel tem essa tendência na carreira. Os dois treinadores. Sim, mas é verdade, ele em Portugal também tem aquelas famosas conferências de imprensa, mas ele no Brasil de facto tem conferências de imprensa e algumas trocas bem acesas de palavras e acusações com os jornalistas, e depois vais ver no final do ano e o Palmeiras está sempre lá. Precisamente. Dar aqui uma nota ainda importante, uma questão da tragédia. O Grêmio, por exemplo, do Renato Gaúcho ainda pode descer, é numa daquelas tais 10 equipas que está ali entre esses 10 pontos. Perdeu o derby com o Internacional. Perdeu o derby com o Inter, o Grenal, e uma equipa que tem, vou-vos dar este exemplo, tem Diego Costa e Martin Braithwaite na frente de ataque, e que passou muito mal durante muitos meses porque não pôde estar em Porto Alegre sequer. Portanto, durante cerca de 3-4 meses os jogadores do Grêmio não estiveram em Porto Alegre com as suas famílias, estiveram a jogar em estádios emprestados, neste caso
no estádio do Curitiba ou no estádio do Juventude, mas mais no do Curitiba. O Grêmio, por causa das inundações, exatamente, por causa das inundações em Porto Alegre, que foi a cidade mais, pelo menos das cidades grandes mais atingida. No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, exatamente. E a minha equipa, o meu destaque para todos pesquisarmos. Mas, antes de chegares ao destaque, entre Botafogo e Palmeiras, qual é que é a tua aposta? Entre Botafogo e Palmeiras, eu vou Palmeiras por uma questão. Quer dizer, por duas. Palmeiras é experientíssimo nisto. Esta equipa do Abel está há anos a ganhar estes, como tu disseste, Samit, chega à fase final e ganha. E o Botafogo está a lutar pela Libertadores também. O Botafogo ainda tem Libertadores, está na meia-final da Libertadores. O Palmeiras já não está, já foi eliminado. E portanto o Palmeiras está com o foco no Brasileirão, o Botafogo não está com... Tem esse foco. Não dava nada pela ida do Arthur Jorge para o Botafogo. Incrível. Mas está a dar de facto, e este salto na Libertadores, atenção, o Botafogo, nós escrevemos um tweet sobre isso na altura em que o Botafogo eliminou o São Paulo, não vai há 60 anos... 66, se não me engano. Não ia a uma meia-final da Libertadores há 60 e poucos anos. E portanto, isto não é de menos. Vai ser Botafogo Peñarol, a outra meia-final é Atlético Mineiro e River Plate. Eu acho que vai ser Palmeiras, o campeão brasileiro, e acho que o Botafogo é bem provável de ou Botafogo ou River Plate vencer a Copa Libertadores, se bem que eu tinha aqui um gostinho pelo Peñarol, mas já me estou a desviar. Isto para dizer 61 anos, mas sim, o teu destaque. O Botafogo não chegava a uma meia-final da Libertadores há 61 anos. Sim. O meu destaque é o Fortaleza, que está em terceiro lugar e, ao contrário do Flamengo, está sim na luta pelo título. E o Fortaleza, porque é que é um destaque? É um destaque pela boa gestão. O Fortaleza tem o Juan Pablo Vojvoda, treinador argentino, está a fazer a sua quarta época e vai terminá-la. É uma equipa que tem alguns jogadores mais conhecidos para quem acompanha o Brasileirão, como o Iago Pikachu, jogador histórico do Vasco da Gama, que é o jogador com mais jogos neste Fortaleza. Aliás, com mais jogos é o guarda-redes, o João Ricardo, mas é o segundo jogador com mais jogos. É uma equipa que tem o Marinho, que jogava no Flamengo, que foi à final da Libertadores pelo Santos contra o Palmeiras do Abel Ferreira. Tem o Breno Lopes, que marcou o golo da vitória do Palmeiras nessa final da Libertadores, e tem um goleador argentino que é o Juan Martín Lucero, que leva 23 golos, mas o seu suplente, ou que às vezes joga como segundo avançado, também leva 12 golos no Brasileirão, e tem ainda um sobrinho de Pochettino, Tomás Pochettino, formado no Boca, já jogou no River e está no Fortaleza, um jogador importantíssimo no meio campo. Portanto, os destaques são João Ricardo na baliza, Iago Pikachu, o Tinga, o capitão, Tomás Pochettino e Juan Martín Lucero com o craque Marinho, conhecido por todos. É um projeto muito interessante a acompanhar. Têm ganho só coisas a nível nordestino, Copa do Nordestina, mas já foram inclusive à final da Copa Sul-Americana, e o Vojvoda, depois do Rogério Ceni fazer um belíssimo trabalho no Fortaleza, o Vojvoda conseguiu estabelecer o Fortaleza sempre na metade de cima da tabela, a ir às competições intercontinentais, e neste momento está na luta pelo título. Muito bem. Muito interessante, por acaso. Devíamos às vezes falar mais sobre o Brasileirão. E essa questão do Fortaleza. O Fortaleza é de uma zona do Brasil um bocado negligenciada no futebol. Eu tive com brasileiros há muito pouco tempo, aliás, no fim de semana anterior, e eles estavam a falar até desse... Não era a propósito do Fortaleza, mas achei isso interessante, e agora, por coincidência, estavas a falar do Fortaleza. Esta semana, Thomas Tuchel foi apresentado como o novo selecionador de Inglaterra. É apenas o terceiro estrangeiro a ocupar o lugar, e esta é sempre uma questão muito polémica em Inglaterra, isto depois de Sven-Göran Eriksson, que foi o primeiro, e Fábio Capello, que foi o segundo. Eriksson ainda correu relativamente bem, com Capello não correu nada bem. E portanto, tenho aqui um pequeno quiz, mas acho que este quiz é ligeiramente difícil. Pelo menos eu acho que há ali coisas... Bom, vamos tentar. E o que é que eu vos ia dizer? Isto porquê? Porque é muito polémico. Provavelmente as pessoas que nos ouvem estão a par disto. Mas basicamente o que eu sinto é que os adeptos ingleses olham para a seleção como o último bastião. Portanto, a Premier League eles já venderam, não é? Eles têm que aprender com o Guardiola, com o Mourinho e agora com o Arteta e não sei quem. Mas a seleção para eles tem que ser um inglês, e eles lidam muito mal com esta questão. Mas eu apanhei no outro dia uns dados interessantes. Portanto, esta é a primeira pergunta. Vocês sabem quem é que foi o último treinador inglês a ganhar um troféu europeu? O último treinador inglês
a conquistar um troféu europeu? Bobby Robson, para aí. Bobby Robson, correto. Em que ano? É bem. 96, 97, para aí com o Barcelona. Corretíssimo, taça das taças. 97, portanto. Temos aqui um clube. Exato. Eu vou jantar. Sim. Eu quando o guarda disse o Bobby Robson, eu disse logo, pronto, este é do Barça e tal. Tá O guarda no documentário do Bobby Robson tirou a parte do Mourinho, não viu essa parte do Mourinho. Ou não, na parte do Mourinho não viu a parte do Bobby Robson. Exato. Reparem, portanto, o último treinador inglês a conquistar um troféu europeu, 97. Agora a próxima. O último treinador inglês a conquistar a Premier League. Inglês a conquistar a Premier League. Foi o Blackburn? Foi o treinador do Blackburn? Não. Que eu não A lembro do nome. resposta correta é nunca houve. Porque nunca Na houve versão Premier League. Na versão Premier League. E portanto, ok. o último treinador que ganhou a Liga Inglesa. Ui, eu não chego lá a essa. Essa não vou. Eu ia dizer Kenny Dalglish é escocês. Bem, já ia arranjar aqui uma guerra. Pois, é que escocês há muitos. Já Mas ia arranjar uma guerra, claro. O treinador foi o Howard Wilkinson do Leeds em 92. Ninguém sabe quem é o Wilkinson em Portugal. E portanto, em Portugal, isto é, fora da Inglaterra. 92. Nunca houve um treinador ganhar a Premier League. O último treinador inglês a conquistar a Taça de Inglaterra. Harry Redknapp. Pelo Portsmouth em 2008. Correto, 2008. O último treinador inglês a conquistar a Taça da Liga. Este posso-vos dar uma pista. Nesse ano defrontou o Sporting nas competições europeias. Nesse ano defrontou o Steve Sporting. McLaren, não. Exatamente. Pelo Borough? Exatamente. Yeah. Com o Borough. Portanto, isto prova que o último treinador, isto mostra só que o último treinador inglês a conquistar a Taça da Liga foi em 2004, a conquistar a Taça da Inglaterra em 2008, nunca houve um treinador a ganhar a Premier League inglês e em 97 foi a última vez que um treinador inglês ganhou, portanto, um troféu europeu. Mas eles Portanto, todos não aqueles tinham que tantas pediam um esperanças. selecionador inglês não sabem do que é que Mas falam. eles eles tinham das esperanças no Edial, não é? Exatamente. E depois Esta há esta loucura questão do com o Edial, Edial. que seria o nome mais forte. E já agora, desde 2003, sabem quantos jogos é que os treinadores ingleses têm na Liga dos Campeões? Maia, podes mandar um número. Desde que? Desde 2003. Treinadores ingleses. Pá, dizer 20. Não, jogos na Champions. Número de jogos. Vitórias ou Treinadores jogos? ingleses? Sim, jogos de equipa, jogos em que treinadores Um ingleses treinador inglês esteve participaram envolvido, sim. na Liga dos Campeões. Vou Mas dizer, pode ser 20 o teu número. Não, vou tem que dizer ser mais. 43. Por acaso, 44. Pronto, portanto, isto também prova que de facto não há treinadores ingleses. Há uma dificuldade nos treinadores ingleses chegarem àquele nível de top mundial. Dito isto, temos tempo. Eu não estou a controlar o tempo. Quanto tempo é que temos? Estamos com uma hora e meia. Estamos uma hora e meia. longe. Então vamos fechar. Deixamos a questão do Klopp na Red Bull. Se quiserem, passem pelas nossas redes sociais. Sim, sim. Fizemos um pequeno vídeo com uma explicação. Neste caso até fui eu a tratar desse vídeo. E é isso. Sigam-nos nas redes sociais, acompanhem o projeto, enviem feedback, críticas, sugestões. Estamos sempre disponíveis. Quanto a mim, eu só volto daqui a 3 semanas. Samit, umas boas férias para ti. Envia fotos. Vai dizendo qualquer coisa, vai mandando umas fotos, qualquer exato. coisa. Eu Não mando um desapareças. áudio sobre a entrevista do Frederico Varandas. Obrigado. Exato. Boa, E obrigado. traz lá uma camisola de um clube da Indonésia. Sim, por acaso, olha, é uma boa ideia. E as fotos que estiveres a fazer surf, por favor, envia, nós paramos aqui durante o vai período que faltar. muito surf, por acaso. É isso, e vocês os quatro estarão seguramente nas próximas semanas a tomar conta disto, e muito bem, portanto, abraços, boa semana a todos, foi um gosto. Beijinhos.